Olá pessoal, bom dia, Pai do Senhor para todos. Venho aqui mais uma vez nessa manhã abençoada de terça-feira. Hoje é dia 13 de maio e nós temos uma mensagem da parte de Deus, a mensagem da palavra do Senhor para poder trazer a nós outros. Quero desde já pedir a você que está nesse momento assistindo esse vídeo, venha nos ajudar contribuindo conosco, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando para os seus amigos e conhecidos ou todos os seus canais, né, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. E nós queremos também te pedir para você poder curtir e, se possível, até comentar também. Nos dê aí um parecer sobre o que você acha, né, nossas mensagens e daquilo que nós estamos trazendo aqui para vocês. A palavra que nós iremos meditar hoje, ela encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quero trazer para vocês nessa manhã uma mensagem direcionada sobre a teoria do intervalo, tá? Eu vou pedir a vocês que me acompanhem. Se você tiver uma Bíblia aí no seu lado, você pode tomar posse dela e nos acompanhar na nossa leitura e na nossa ministração, que nós iremos pegar alguns textos para poder nós acompanharmos e confirmarmos aquilo que nós estamos trazendo para você nessa manhã. Gênesis capítulo 1, o versículo 1 e 2, tá? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí o versículo 3, ele vai dizer assim, eu não irei ler todos os versículos, mas diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia, tá? Mas nós iremos nos apegar aqui no versículo 1 e 2 e o versículo 3 a seguir, que vai tratar sobre a criação. Ele vai servir como um pano de fundo para você poder tentar entender o teor dessa mensagem. Pois diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabe aquela ideia assim que os textos bíblicos vai dizer assim, de uma maneira geral, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí a partir do versículo 3, ele vai começar a dissertar como foi essa criação, como foi que Deus criou os céus e a terra. Mas antes do versículo 3 tem o versículo 2. E o versículo 2 que diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você vai perceber que o versículo 2, ele destoa. Ele cria ali uma indiferença. Ou ele vai narrar um fato pós-criação. Tá? E aí o que acontece? O que a gente pode perceber com isso? É que se no versículo 1 ele é completo em dizer que Deus criou os céus e a terra, aí de repente chega o versículo 2 e diz que a terra era sem forma e vazia, apesar de que a palavra era vai dar uma ideia de ser no passado. O que é que nós iremos entender aqui? Ou que esse versículo 2 está dizendo que a terra era assim antes de Deus criar, mas a terra já era. Então, se ela já era, é como se ele não criasse. Como se ele estivesse, essa criação fosse uma reforma. Mas, o que é que nós precisamos entender aqui? É que alguns estudiosos eles vão trazer essa teoria do intervalo. Porque quando fala que no princípio, é como se estivesse dizendo que no princípio dos princípios, ou no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Só que depois dessa criação, onde Deus criou os céus e a terra,
Aconteceu alguma coisa que fez com que a terra se tornasse como está descrevendo o versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então você percebe que no versículo 2 ali já existia a terra e ela era sem forma e vazia. Então, se ela já era essa criação, de acordo, se você for pegar o pé da letra, o versículo 1 e o versículo 3 a seguir, não vai caber bem a palavra criação. O que ideal seria aqui era renovação, restauração, reconstrução. Mas nós iremos pegar aqui para poder entender o porquê que esse versículo 2 ele vem quebrando a ideia de continuação do texto. Ele interfere na continuação do texto, porque os estudiosos dizem que há um abismo muito grande de quase de bilhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2, no seu sentido literal, ou dos acontecimentos, dos fatos. Porque no início dos inícios, quando Deus criou os céus e a terra, o que foi que levou a acontecer, ou o que aconteceu, que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia? A gente precisa entender que na criação de Deus, não vai ter algum texto específico na Bíblia que vai relatar assim de quando e como Deus criou os seres espirituais ou os seres celestiais. Na nossa narração de Gênesis por Moisés, ele vai trazer uma narração da criação de Deus dessa terra, qual nós vemos com as suas plantações, com os animais existentes, com os seres humanos e com tudo que a gente vê e percebe em nossa volta. Mas antes de tudo ser do jeito que é, quando Deus criou a terra, a gente vai perceber mais ou menos aqui. Eu vou te convidar para você poder abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos aqui abrir aqui para poder a gente entender. Só um momentinho que eu vou ter que dar um... Pronto. Ezequiel capítulo 28 vai narrar um texto que diz assim, ó. Ezequiel. Pronto. Ezequiel capítulo 28, o versículo 13, tá? O texto diz assim: estava no Éden, jardim de Deus. Cobria-se de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, eu te estabeleci como querubim da guarda, ungido. Estava no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus. E te farei parecer ou perecer, ó querubim protetor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei, diante dos teus reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornarei em cinza sobre a terra.
aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos espantaram-se ao ver te chegaste a um fim horrível e não mais exististes. Eu fiz questão de ler esse texto até o versículo 19, porque quando nós pegamos esse texto aqui, há uma linha de pensamento, uma linha de entendimento que vai dizer que esse texto ele está se tratando a respeito do rei de Tiro, porque está dentro de uma profecia realmente contra o rei de Tiro. Mas a palavra de Deus, ela tem as suas formas de ser interpretada, tá? E esse texto, ele tem uma interpretação dupla, aonde de fato Deus está utilizando o momento de profetizar ou de falar contra o rei de Tiro para poder trazer algo que já havia acontecido há anos atrás. Algo que já havia acontecido no mundo espiritual, o qual nós não fazíamos parte. Então, quando ele está dizendo aqui que estavas tu no Éden, jardim de Deus, cobrias-te com toda a pedra preciosa, e aí começa a descrever ali como que ele era e como que era o jardim, né, do Éden, que era feito de diamante, de berilo, onix, os teus engastes, ornamentos, e eu te estabeleci como querubim da guarda. O rei de Tiro não era um querubim. Então, aqui você percebe que ele está fugindo um pouco dessa identificação humana e levando para um ser celestial. Eu te estabeleci como querubim da guarda, no versículo 14, ungido. Estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Diz que aqui está se tratando do jardim, do primeiro jardim, ou da primeira habitação. Esse monte de Deus aqui era o planeta Terra, aonde os seus primeiros habitantes eram seres celestiais, aonde eles tinham livre acesso aqui nesse globo Terra e acesso ao céu. E eu vou te provar isso dentro da Bíblia, tá? Em que havia esse vínculo, esse sobe e desce dos seres celestiais vindo aqui, subindo e se relacionando, relacionando, que é um interrelacionamento entre eles, tá? Entre os seres que habitavam aqui na terra e os seres que habitavam lá no céu. E eu não estou falando isso aqui da criação, dentro da criação humana. Eu estou falando aqui que isso aconteceu antes da criação da humanidade. Porque o primeiro pecado não foi o pecado de Adão e Eva. O primeiro pecado foi desse querubim ungido, tá? E eu estou falando de quem aqui? Eu estou falando aqui desse querubim ungido, a estrela, né, que resplandecia, que era perfeito em seus caminhos desde o dia que foste criado. Ele foi criado perfeito. Aqui eu estou falando de Lucifer, que estava no jardim do Éden. Ele foi criado, mas ele habitava aqui. Aqui era a habitação de um anjo elevado, querubim, que era o líder de uma parte dos anjos, e ele habitava aqui na terra, e ele era o maioral, ele era o mais importante entre todos os habitantes que haviam aqui, tá? E aí, ele começa, dentro dessa mensagem aqui de Ezequiel, entrelaçar fatos do rei de Tiro, quando ele fala a respeito do comércio, como elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lançarei, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Quando ele fala aqui pela injustiça do teu comércio, que ele está falando realmente do rei de Tiro, quando ele, da forma de comercializar ali os ouro, as pedras preciosas que existia na região de Tiro, né? Que Tiro ficava próximo de Sidom, e ali tinha uma cidade dentro de Tiro que chamava Éden também. Então, há um trocadilho aqui, aí ele está utilizando uma mensagem para poder falar de duas. Você sabe aquela coisa quando a gente diz assim, aquele ditado de você matar dois coelhos com uma cajadada só? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Está falando do rei de Tiro, mas também está falando
do anjo da guarda. E aí eu vou te convidar para você poder abrir também lá a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, o versículo 12 é o seguinte, que diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa estrela da manhã, ou filho da alva. Aqui está descrevendo de quem? De quem está sendo falado aqui? A estrela da manhã. Aqui está falando de Lucifer. Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Porque começa dizendo que te lançarei da terra. Por que te lançarei? Por que te lançarei? Tu caíste do céu. Por que tu caíste do céu e foste lançado na terra? Porque ele dizia no coração dele assim, ó, porque ele habitava aqui embaixo. Aí, olha o que é que ele diz aqui no versículo 13. Eu subirei ao céu, porque ele está aqui, e eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele vai subir ao céu e pegar o trono dele e elevar ao céu. Eita. Pronto. Aí diz que ele vai subir ao céu e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o texto falando a respeito do primeiro habitante aqui da terra, Lucifer, que isso aqui está acontecendo entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis. Para que aquela terra criada por Deus, que no início Deus criou os céus e a terra, ela se tornasse sem forma e vazia, eu estou querendo te mostrar aqui o fato que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia, tá? Porque você vai pegar uma ideia aqui, uma criação. Alguém pega uma casa para poder construir, começa a construir ali do zero, no terreno, faz a fundação, aí começa a levantar a alvenaria, os tijolos, e de repente bate laje ou põe telhas e faz o teto, né? Aí de repente começa a fazer reboco, o acabamento, cerâmica no banheiro, cozinha, onde tem que ir, nos pisos de todos os cômodos da casa. Aí de repente vem em massa, né? Aí daqui a pouco vem com a tinta para poder belezar as portas, janela. Aí aquela casa fica toda ali construída perfeita. Imagine só, nessa criação, essa criação ela termina estando perfeita. Mas o versículo 1 diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí como é que uma criação de Deus que é mais perfeito do que nós seres humanos, essa criação ela termina ficando sem forma e vazia? É como se Deus que é perfeito começasse a construir e de repente parasse no meio do caminho e ficasse daquele jeito. A construção abandonada, desprezada. Não. Então, houve algo que fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. Aí, quando Lucifer, que ainda não era o denominado diabo, né, ou Satanás, aqui ele era um anjo de luz, aqui ele era a estrela da manhã, né, o filho da alva, que é o filho de Deus, ele também era um filho de Deus, é a criação de Deus. Então, porque ele aqui é uma das primícias da criação do nosso Criador. Deus criou ele para poder ele habitar aqui na terra. E aí só que com toda a beleza, com toda a formosura, com toda a riqueza que Deus colocou nele, ele se olhou em volta e viu que ele era a perfeição da criação de Deus. Aí começou a encher no seu coração o desejo de ele ser maior do que Deus, maior do que o seu Criador, de elevar o seu trono, que ele tinha o trono dele aqui na terra, ele dominava, ele era o governador, o presidente, o general, era quem comandava tudo aqui, era ele. Aí ele diz assim, não, eu vou pegar o meu trono e vou elevar acima das mais altas nuvens, exaltarei
o meu trono e assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí diz o texto que quando ele chega lá em cima, aí vai acontecer isso aqui que diz no versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Como foi que ele caiu do céu? Vamos lá no livro de Judas, o verso 9 de Judas. Ele vai tratar de um personagem que ele tem alguma atividade. O arcanjo Miguel. Aí, no texto 9 aqui de Judas, vai tratar de outro personagem, outro ser celestial, que é o arcanjo Miguel, que o papel dele é guerrear, tá? E que trata aqui a respeito de quando ele lutou contra esse Satanás, a respeito do corpo de Moisés. Aqui ele está falando aqui de um futuro que ainda não era existente nos dias de Lucifer no Jardim do Éden, quando ele subiu às mais altas nuvens. Aqui é como se fosse uma segunda luta, uma segunda briga entre o arcanjo Miguel e Lucifer. Essa aqui, lutando pelo corpo de Moisés. E qual foi a primeira? A primeira aconteceu lá, quando ele subiu às mais altas nuvens, levou o trono dele para lá e disse: agora você semelhante ao Altíssimo, você igual ao Criador. Aí o que foi que aconteceu? Está aqui, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, diz assim, ó: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele chega, essa aqui é a primeira batalha entre o arcanjo Miguel e a estrela alva, o Lúcifer. Quando ele chega lá e diz assim: eu vou ser semelhante ao Altíssimo, aí Deus, o Criador de tudo, ele não submeteu-se a lutar ou guerrear, contrapor a sua criatura. Ele não se rebaixou para poder lutar contra Lucifer, porque Lucifer é a criação dele. Ele podia simplesmente ali, no triscar de dedo, apagar ele, exterminar ele. Mas ele falou: não, você quer? Aí diz que, de repente, aparece o arcanjo Miguel. Porque o nome de Miguel, ele significa quem é semelhante ao Altíssimo. O nome Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Aí você faz uma ideia que naquele momento que Lúcifer se apresenta lá dizendo que vai ser semelhante a ele, aí Deus fala assim: apareça agora. Aí aparece ali o arcanjo Miguel e já aparece já todo imponente e perguntando: quem é aqui semelhante ao Altíssimo? Aí acontece aquela guerra. E nessa guerra diz que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Eles foram lançados de lá para cá. Aí você vai ver isso descrito no livro de Lucas. Talvez você nunca percebeu, mas está lá no livro de Lucas, capítulo 10 e o versículo 18. Jesus dizendo: disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Ele foi lançado de lá para cá. Ele foi lançado juntamente com os seus anjos de lá de cima para cá, nessa batalha que ele quis tomar o trono de Deus, se colocar acima de Deus. Ele foi expulso de lá para cá, para onde ele habitava. E aí ele caiu aqui, foi lançado na terra. E aí eu imagino que quando houve o choque entre ele e seus anjos com a terra, né? Talvez alguém tenha aí
animação onde cai um monte de meteoro aqui na Terra e aí mata os dinossauros, causa aquela destruição, né? Ele foi lançado de lá para cá e caiu aqui. Eu imagino que quando há um choque deles caindo com uma bola de fogo de lá para cá, há um estouro, um estrondo, uma explosão no planeta Terra, que essa explosão, ela causa essa destruição, a qual o versículo 2 agora começa a relatar: e a terra era sem forma e vazia. Só que o Criador, ele não ia fazer a sua criação e deixar pelo meio do caminho. Ia ser uma criação perfeita. Porque na descrição do versículo 3 a seguir, você vai ver um trabalho de criação, onde ele diz assim: haja luz e houve luz, haja estrela, o sol e a lua e as plantas, né? Aí as gramas, ele começa tudo ali, tintim por tintim, ele começa descrevendo toda a sua criação ali naquele momento, mas você percebe que é uma criação, ela é uma renovação, uma restauração mesmo, uma reconstrução. Depois desses fatos narrados aqui, de ter acontecido no mundo espiritual, o qual nós ainda não havíamos sido feito. Nós não fizemos parte disso. Aí ele foi lançado de lá para cá e alguém aí diz aí que o mundo não foi criado por Deus, não. Isso aí foi obra do acaso, foi uma explosão onde a poeira cósmica se juntou e aí formou o planeta, né? Não. A gente percebe aqui dentro da Bíblia Sagrada, a gente vai vendo a criação de Deus. Você pega o capítulo 38 de Jó, quando Deus começa a falar com Jó, você vai ver ali Deus descrevendo para Jó onde foi que tu estava. Quando eu coloquei o sol lá onde ele brilha, aonde eu coloquei a lua, aonde foi que você estava? E aí começa a descrever ali todo o fato da criação. E aí você vai perceber que estava acontecendo isso aqui. E aí você vai ver aqui um outro fato, eu vou ler para você. Abra de novo aí no livro de Gênesis. Você vai ver. Você viu que aqui, ó, capítulo 12 de Apocalipse. O que é que diz aqui no capítulo 12 do Apocalipse? Que nós acabamos de ler. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Isso aqui está João, nos seus dias, chamando o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, no passado. De qual passado aqui que esse dragão, que é chamado Diabo e Satanás, é a antiga serpente? Ele está se referindo aqui lá ao nosso Éden. Que essa antiga serpente aparece aqui no capítulo 3. Eu vou relatar para você aqui, e você vai ver que esse fato, ele vai coincidir com os fatos narrados de Ezequiel 28, onde ele se orgulha, que o pecado dele é o orgulho, e Isaías 14. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só, o sentimento que ele teve lá atrás de ser semelhante a Deus, sereis como Deus. Ele agora passa esses mesmos sentimentos para a humanidade.
Ele passa esse mesmo sentimento que ele teve lá atrás, no início de tudo, na criação dos seres celestiais, ele agora traz para a humanidade. E a mulher recebe essa mensagem, transmite para o seu marido, ambos cometem a desobediência ali naquele momento, desobedece à ordem de Deus, se alimenta daquele fruto e acontece o que aconteceu conosco, tá? E é assim, irmãos. Foi assim que aconteceu essa teoria do intervalo. Porque no princípio criou Deus. Esse princípio aqui do versículo 1 é no princípio dos princípios, é no início de tudo. E agora quando Deus, ele começa no versículo 3, ele agora começa essa restauração, essa reestruturação, essa reformulação, reconstrução, reconstruindo, restaurar, tornar novo para a nossa habitação, para nós. E aí no final dessa renovação, dessa reconstrução, aí Deus faz a coroa, que é quando Deus cria o homem, tá? E você percebeu que quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus já fala no versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso aqui, quando Deus diz assim, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, você não sabe, você não tem ideia do ódio que a antiga serpente ela tem ao ouvir isso. Que no momento da criação Deus estava fazendo já, Deus estava criando naquele momento o substituto, aquela pessoa que iria dominar a pessoa que ia dominar aqui na terra, o ser, a criação que iria dominar aqui na terra, que eram os seres humanos, ele iria fazer o papel o qual Lucifer tinha. Não com toda aquela beleza, não com todo aquele engaste, não com todas aquelas pedras preciosas, mas ele cria agora os seres humanos de uma maneira tão simples. E quando Lucifer vê aquilo ali, ele disse, não tem cabimento. Quer dizer que eu vou sair de cena para poder dar lugar a uma criação dessa? Ele ficou furioso. E aí agora começa essa luta. Para poder afastar essa criatura de Deus, ele fala assim, não, desobedeça, porque a partir do momento que você desobedecer, você vai ser semelhante ao Altíssimo, você vai ser igual a ele, sabendo tudo, do bem e do mal. Antes de tudo acontecer, você já vai saber de tudo, você vai ser igualzinho a ele. E foi justamente esse comportamento que nos afastou de Deus. O apóstolo Paulo diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Nós somos afastados pelos nossos pecados, os mesmos pecados cometidos por Lucifer, pela estrela da alva. Eles nos levou a cometer as mesmas coisas, a qual nos afastou de Deus. Só que uma coisa que fez com que ele ficasse com mais ódio ainda, é que Deus fez uma promessa para essa criação. É quando Deus diz no versículo 15, ele diz assim, do capítulo 3 de Gênesis, que e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor dará à luz, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse Deus, por que deste ouvido à voz da tua mulher, e comesse da árvore de que te ordenei não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Você percebe aqui que Deus ele traz a sentença para a mulher,
E isso acontece até os dias de hoje, que a mulher que quando ela vai dar à luz, né, é com dores e sofrimento. A serpente, a partir daquele momento, ela passa a rastejar, porque até ali ela não rastejava. Acredita-se que ela tinha as duas pernas e os dois braços, e ainda tinha asas para poder voar, porque além de ser o querubim da guarda, quando ele encarnou ali na serpente, a estrela da manhã, ou a estrela d'alva, o Lucifer, quando ele encarnou na serpente, ele agora passa a ser chamado de serafim. É como se ele fosse diminuído, desceu o cargo de querubim para poder se tornar um serafim, porque a serpente significa serafim ou serpente alado, né? O serafim significa serpente alado, né? É mais ou menos aqueles anjos desenhados pelos gregos, onde tem uma criancinha com duas asas voando em aquela areola sobre a cabeça. É como se a serpente, ela ter as suas asas, as suas patas, os dois braços, e ainda tivesse uma iluminação sobre a sua cabeça, né? A serpente alada. Por isso que ela é alada. Então aquela serpente ali, que era Lucifer encarnado, agora perdeu os seus braços, perdeu a sua coroa, e agora passou a rastejar. E na hora de Deus condenar ou dar a sentença para o homem, qual a sentença que Deus dá para o homem? Ele desvia o homem de receber a sentença e castiga a terra. O homem ali não foi castigado. Ao homem disse: por que deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Aí Deus amaldiçoou a terra. Mas, a partir desse momento, a promessa, ela se coloca de pé, porque no versículo 16, é quando Deus diz que, versículo 14, disse, pois, o Senhor à serpente: porque fizeste isso, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais da terra. Já é maldita, né? Então, irmãos, nasce uma promessa ali de salvação para essa criação, para a nossa humanidade. Para a nossa humanidade. Há uma promessa de salvação, de restauração, aonde, quando ele diz que da semente, a mulher disse: multiplicarei. Estou tentando encontrar aqui, né, o texto aqui, o versículo 15. Entre a tua, e porém inimizade entre ti e a mulher. Ele falando com a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, porque a serpente ali, não é a serpente, não é uma cobra qualquer. Ali é a primeira criatura, ali é o Lucifer, ali é a estrela d'alva, ali é o querubim ungido, que está ali dentro da serpente. Aí ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Essa que ele está falando a respeito do Emanuel, profetizado por Isaías, que vai ferir a cabeça da serpente. E quando ele pisar na cabeça da serpente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Falando a respeito da morte do Cristo, do sofrimento, como foi que aconteceu. Para a serpente, para o querubim ungido, caído, não tem mais perdão. Mas para a humanidade, a criação, a coroa da criação, há uma segunda chance. E essa segunda chance você alcança encontrando-se com Jesus. Essa segunda chance você recebe ela hoje através da aceitação do sacrifício de Cristo, através do sangue de Cristo. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E por que Jesus Cristo? A gente vai entender que
Lá no mundo espiritual, esse projeto ele foi traçado. Ele foi desenhado tudo antes. E como que eu posso afirmar isso? Como que eu posso dizer isso? Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías. De novo. Só que agora você vai abrir no capítulo 6 de Isaías. Lembra a dupla mensagem trazida no livro de Ezequiel? Você vai encontrar essa mesma coisa aqui agora no capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na minha mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebereis ou não percebeis. Aqui ele está trazendo essa narrativa, ela tem o seu duplo sentido. Mas no seu duplo sentido, ela está trazendo uma verdade muito grande aqui. Por quê? Eu talvez vou trazer uma palavra nova para você aqui agora. O que está acontecendo aqui é que no momento em que o tio de Isaías, o rei Uzias, quando ele morre, eu não sei se pelo sofrimento de Isaías, pela angústia, pelo choro, pela dor da perca do seu tio, ele entra num estado de angústia tão profunda que ele vê o céu aberto. O que acontece aqui? Um portal espiritual se abre e Isaías, daqui da terra, ele começa a olhar para esse pano azul que nós chamamos de céu e ele começa a ver o que estava acontecendo lá dentro do céu. Ele foi elevado para o mundo espiritual para poder enxergar como aconteceu a escolha de quem viria aqui para poder cumprir uma missão. Abra aí de novo aí Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Deixa eu ver se é o 13. 13:8? Não, acho que é 8:13. Tá. 13:8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro que foi morto? Jesus. Só que o apóstolo João está dizendo aqui que esse Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo.
Tudo que aconteceu já era previsto. Porque no mundo espiritual, porque para Deus ou para os seres celestiais não existe dia, noite, horas, minutos e segundos. Isso é para nós. Nós é que estamos dentro desse campo do tempo. Para Deus, horas não existe, a hora não existe, o tempo não existe. Você lembra que o apóstolo Pedro diz assim que para Deus um dia é como um ano e um ano é como um dia? É porque Deus não está dentro desse plano aqui. Algumas pessoas querem desenhar Deus como um velhinho de barba branca e cabelo arrastando no chão. Não, para Deus o tempo não passa. Deus, ele é. Aos Hebreus escreveu que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o tempo não passa para ele. Tá? E no seu momento, o Cordeiro morreu. Aí para nós aqui é desde a fundação do mundo. Só que esse portal espiritual que foi aberto aqui para João, ele também foi aberto para Isaías. E Isaías começa a ver um lance que aconteceu na fundação do mundo. É revelado para ele ali uma reunião espiritual com os seres celestiais, aonde ele começa a ter essa visão descrita aqui no capítulo 6. Aonde ele começa a descrever a visão que ele estava vendo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está vendo quem? Deus, nosso Criador, assentado sobre um alto e sublime trono. E a aba do seu manto enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Aí ele começa a descrever o que é que ele estava vendo lá dentro do mundo espiritual. E aí diz assim que, no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor quem? Do Senhor Deus, que dizia, a quem enviarei? Porque nessa reunião estava discutindo ali sobre a criação, sobre a queda de Lucifer, sobre a criação da terra, sobre a criação de tudo que nós chamamos de céu, sobre a criação de tudo que envolve esse planeta, sobre a criação dos seres humanos, sobre a queda dos seres humanos e sobre a reconstrução dos seres humanos, sobre a restauração, sobre a salvação. Porque nós também nos tornaremos seres eternos. Mas para poder conquistarmos a eternidade, nós temos que passar por Jesus. E naquele momento foi quando foi decidido que Jesus viria, porque a voz do Senhor clamou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós aqui, seres celestiais, quem que vai lá para poder se sacrificar e salvar? Sabe, uma salvação? Quando é que você vai empregar essa palavra salvação? Certamente quando alguém se envolve ali no meio de um tiroteio e aí ele não faz parte do tiroteio, mas está ali perdido, feito cego. E aí alguém vai lá e corre, pula e empurra ele para poder tirar da mira ali daqueles que estão armados atirando, para poder tirar ele de ser um alvo. Aí ele salva. Aí depois quando ele tira a pessoa, a bala passa e não atinge aquela pessoa porque foi salvo pelo outro. Então quando alguém cai no buraco e você estende a sua mão para poder tirar a pessoa do buraco, você está salvando aquela pessoa. E isso você pode aplicar em várias situações da vida. Então, quando Jesus ele veio para poder salvar. Lembra o que ele disse lá com Zaqueu? Que ele veio salvar o que se havia perdido. Lembra quando ele fala na parábola da dracma perdida? Que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele falou isso a respeito do filho pródigo, que ele veio salvar e buscar aqueles que se havia perdido. Ele falou isso da ovelha perdida, que deixou as 99 para poder buscar aquela que está perdida. Deus está falando contigo agora. Ele está trazendo salvação à tua casa hoje. No mundo espiritual, o que está acontecendo aqui em nossa volta, a gente não enxerga, a gente não está vendo, a gente não percebe, mas está acontecendo uma guerra aqui no mundo espiritual.
E o nosso maior adversário, ele quer nos destruir porque nós somos o substituto dele. Nós somos a criação que foi criada para poder ser colocada no lugar dele. E ele tem ódio, inveja, raiva. Você já viu quando alguém comete algum crime? Talvez impulsionado pelo uso de droga ou de alguma bebida alcoólica ou de alguma coisa assim, aí ele vai preso e aí ele fala assim, eu sou inocente. Tá, ele cometeu, aquele indivíduo cometeu, mas ele foi impulsionado por um ser espiritual que entra, porque o ser humano dá legalidade para poder entrar, ele entra e só causa destruição. Aí ele vai lá e impulsiona a pessoa para poder matar, para poder roubar, para poder destruir. Aí quando ele sai, a pessoa fala, eu sou inocente, mas cometeu, aí vai ter que pagar. E é assim que acontece. Porque o querubim ungido, ele foi lançado de lá para cá, ele está aqui. Você lembra quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6:12 que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os espíritos, contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, aqui em cima, naquilo que a gente chama de ar, de espaço. Ele está aqui por toda parte. Aí o apóstolo Pedro diz assim, vigiai e orai, porque o nosso adversário, ele está rugindo como leão ao nosso derredor, buscando para quem possa tragar. Ele está buscando legalidade para poder entrar na vida de alguém, destruir aquela vida, porque ele tem ódio da humanidade. Ele perdeu o seu trono, ele perdeu o seu lugar. E ele sabe que ele não tem mais perdão, mas ele também não quer que nós sejamos o herdeiro, o conquistador de tudo isso. E é por isso que ele luta contra mim, contra a sua vida. E só que mesmo assim, Deus em alguns momentos foi aberto o portal espiritual para poder mostrar para você as coisas que acontecem. Assim como Isaías viu aqui. Isso aqui não é um fato isolado, não. No próprio, quando o Adão e Eva caíram, pecaram, o que foi que aconteceu? Ali não precisou portal, porque já era cotidiano de Deus descer aqui para poder conversar com eles. Depois da queda foi que causou essa separação que a gente não enxerga mais lá. Não sei se Deus abrir para nós. Mas você lembra que quando Josué foi conquistar, se preparando ali para poder enfrentar sua primeira guerra lá no Jericó, que eles se prepararam para batalha, se não me engano foi contra a cidade de Ai. Aí eles ali se prepararam e de repente, de madrugada, Josué está lá passando a revista no meio do povo, de repente encontra lá com um ser grandão. Ele pergunta, vem cá, tô te achando meio diferente aí, tu és do nosso ou dos nossos inimigos? Aí aquele ser diz, não, eu agora estou aqui como o príncipe da paz. Era Jesus que estava ali. Ele entrou aqui no nosso campo de força, no nosso mundo. Ele se revelou aqui no nosso mundo. Isso aconteceu lá em Gênesis 18. Quando Deus, a própria Trindade, desceu ali para poder ir ter com Abraão, porque Deus disse que não ocultaria coisa alguma para Abraão. Mas ele ia destruir as terras de Sodoma e Gomorra. Aí ele vem cá comunicar para Abraão o que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles romperam, o portal se abriu e eles entraram aqui para poder lidar com nós seres humanos. Isso aqui aconteceu, outro fato isolado que tem aqui, é muito interessante. A gente vai ver isso em várias vezes acontecendo ao longo da Bíblia Sagrada, tá? O primeiro livro de Reis, capítulo 22, você vai ver isso também acontecendo. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, e o verso 19 ao 23, eu vou ler aqui para você, ó. Continuou Micaías, ouve, portanto, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o alto, sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, e sua mão direita e a sua mão esquerda. Perguntou o Senhor, quem induzirás a Acabe a subir, para que caia em Ramote de Gileade? Um dizia essa maneira, e outro dizia de outra. Isso aqui é dentro lá do mundo espiritual, tá? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzireis. E o Senhor lhe perguntou, de que modo?
Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Saí e faze assim. Ó, o portal lá do céu foi aberto e o profeta Micaías viu essa ordem de Deus acontecendo, esse evento, essa reunião celestial acontecendo lá, e Deus dando ordem para poder haver uma interferência no dia, na hora, no momento aqui na vida de Acabe, um rei de Israel. Isso aqui acontece no livro de Jó, capítulo 1. Eu estou te dando as referências aqui, você pode abrir sua Bíblia para poder confirmar. Capítulo 1, versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Aí você vai ver aqui de novo no capítulo 2, versículo 1. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Isso aqui foi num dia na vida de Jó. E aqui não está sendo uma visão, uma revelação, isso aqui está sendo uma afirmação do que estava acontecendo. Até o próprio Satanás foi lá, porque ele foi lançado de lá para cá, mas sempre ele tem que ir lá prestar conta para Deus. Mesmo sabendo que um dia ele vai ser destruído, finalizado, tudo que ele faz aqui, ele tem que ir lá prestar conta para Deus, porque você viu o que é que Deus fala com ele? De onde tu vem? Ah, eu vim de rodear a terra. Ah, rodeando a terra? Enquanto você estava rodeando a terra, você viu meu servo Jó? Aí eu vi. Você viu o quanto ele é fiel, o quanto que ele é honesto? Ah, claro. O Senhor dá tudo para ele. Tira o que ele tem e você vai ver que ele não vai te adorar. Ah, isso aqui é o ponto central dessa guerra espiritual. Porque o diabo quer a queda do homem, quer a destruição do homem. Ele sabe que vai ser destruído, ele quer levar o homem junto com ele. Tire tudo que ele tem e você vai ver que ele não vai te adorar. Aí Deus falou, vai lá, só não tire a vida. Aí ele foi, tirou os filhos, tirou os gados, queimou as fazendas, a esposa abandonou, perdeu tudo, perdeu a saúde, ficou leproso, mas ainda ele tinha a voz para poder dar glória a Deus. Você entendeu? O diabo ele quer ver a sua queda, quer ver a sua destruição. Ele sabe que ele já vai ser destruído. Porque ele perdeu o seu trono. O nosso papel de nós servirmos a Deus, de nós estarmos na presença de Deus, sabe o que está acontecendo? Nós estamos destronando Satanás. Nós estamos tirando Satanás do seu trono. A sua existência, quando cada criança que nasce, é destronando Satanás. Cada pessoa que vive, que nasce, que chega aqui a esta vida, Satanás fica com ódio, aí ele coloca no coração de muita gente que é para poder criar aborto, porque o meu corpo e as minhas regras só vai nascer quem eu quero, mas não é o projeto de Deus. É Deus que dá e é Deus que tira. Você entendeu? Nós estamos na mão de Deus. Pare de ouvir a voz do inimigo. Se você errou, você pecou, você não precisa aumentar a quantidade dos seus erros. Se você tropeçou, você caiu, arrependa-se e busque a Deus, que Deus vai te dar orientação. Não se precipite em tomar nenhuma atitude fora da vontade de Deus. Deus, ele é contigo. Deus, ele é conosco. Há um trono no céu para nós. Jesus Cristo, ele vem buscar a sua igreja. E nós somos essa igreja que Jesus vem buscar. Nós fazemos parte desse plano, desse projeto. Saiba que no mundo espiritual, de fato, o inimigo está ao nosso derredor. Mas, se eu não me falha a memória, Salmos 34:7 diz que os anjos do Senhor estão ao redor daquele que os teme e os livra. De todo mal, Deus vai nos levar, vai nos guardar. Então, o seu papel é você se prostrar. O que está
No livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Você está entendendo? Porque nós temos que ter esse livre acesso com Deus. Capítulo 28 de Gênesis mostra que Jacó, ele fugindo do seu irmão, ele deitou no meio do caminho, pegou uma pedra, colocou como travesseiro, e quando ele dormiu, ele viu o céu aberto, o portal se abriu de novo, e ele viu o anjo subindo e descendo naquela escada daquele portal. Só que vai chegar um momento, a qualquer momento isso vai acontecer, esse portal vai se abrir, e Jesus vai vir com seus anjos tocando a trombeta, e vai chamar aqueles que morreram em Cristo, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados indo ao encontro dele. Nós vamos aproveitar a abertura do portal e vamos ir ao encontro dele. E Jesus, ele quer te levar. Ele está te dando esse banquete nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nesse momento que você está ouvindo essa palavra. Deus tem uma palavra para você. Ouve, ouve. Ouve a voz do teu Criador. Ouve a voz do Senhor teu Deus. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para você aqui nessa manhã, depois de muita dificuldade para poder fazer esse vídeo, mas é a palavra que Deus tem para você. Entenda todo o processo, todo o trabalhar de Deus e o trabalhar do inimigo também, para poder tirar você da presença de Deus, tá? Deus é contigo. Amém?